Bom, gente, então, né, como nós estávamos falando, Martinho Lutero ele foi esse grande reformador, ok? Era alemão e o seu objetivo maior era a questão de lutar contra a corrupção existente na época, tá? E ao mesmo tempo mostrar justamente, principalmente para o seu povo alemão, que não tinha Bíblia ainda nessa língua, a Bíblia só existia no latim, e a tradução da Bíblia, que estava sendo feita por Jerônimo, mas era para o inglês, a preocupação de Lutero era essa. Como ele se especializou em várias cartas paulinas do Antigo Testamento, mas principalmente no livro de aos Hebreus, e ele fundamentou a questão da justificação pela fé. Então ele não aceitava a questão de o clero, tá? Os líderes em si, ele pregar as indulgências e, por outro lado, a Bíblia, no livro dos Hebreus, nos fala que a justificação era pela fé, e não pelas obras ou pelas indulgências. Então ele foi de contra isso aí, e ao mesmo tempo, junto com ele, alguns padres, alguns líderes, eles deram assim o pontapé inicial para poder fundamentar a questão da reforma protestante, ok? Ele defendia que era pela fé. Justamente, ele defendia que era pela fé e ao mesmo tempo ele fundamentava sempre a questão do seguinte, do conhecimento, ou seja, para que a reforma protestante acontecesse, o povo ele tinha que ter acesso ao conhecimento em si. E no momento que o povo ele não tinha esse acesso, o povo ele vivia na ignorância e aceitava qualquer coisa que se era falado pelo clero, pelos líderes da igreja romana na época, tá? Então, nós vemos aqui o seguinte, além do próprio Martinho Lutero, nós vemos na página 62, 4.3 e ponto 2, sobre Philipp Balanchut, né, de 1497 a 1560, que também que nasceu na Alemanha, era um homem de mente brilhante, reconhecido pelo seu amor ao humanismo transformado, de um comportamento manso e com grande capacidade de firmar acordos sem abrir mão do que era central à fé cristã evangélica. Era o amigo e companheiro de Lutero, que muito contribuiu para a efetivação da educação cristã integral para todos. Ou seja, a preocupação desses homens era fazer com que a educação, através do ensino, ela chegasse para todas as pessoas. E dessa forma, essas pessoas com educação, com ensino, eles conseguiriam, de uma forma assim literal, bater de frente com o sistema corrupto da época. Na página 64, 4.4, a gente vê sobre João Calvino, tá? O educador cristão cidadão. Bom, João Calvino, gente, pelo menos a gente pode dizer de João Calvino o seguinte, normalmente a gente entende e ouve o seguinte, você é um calvinista, você é um armeniano, né? A realidade é o seguinte, gente, que de 1500 para cá, alguns teólogos eles se destacaram, dentre eles João Calvino e ao mesmo tempo Jacó Armínio, tá? João Calvino ele defendia justamente o seguinte, ele não aceitava a questão das indulgências e por ele não aceitar, ele achava o seguinte, que a salvação ela tinha que ser pela fé, ou seja, ele defendia que uma vez salvo, a pessoa ela já estava salva, no momento que ela aceitou Jesus, ela não precisava de fazer algumas coisas para poder ser salva. Por exemplo, a igreja romana, a corrupção era tão grande que eles falavam o seguinte, né? A pessoa ela tinha um ente querido, por exemplo, um pai, esse pai era um fazendeiro. E nessa feita do pai ser um fazendeiro, ser rico, no momento que ele adoecia e ele vinha a óbito, o clero ele chegava para essa pessoa, para a família da pessoa que veio a óbito e dizia o seguinte, nesse exato momento, tá? O teu pai, ele morreu, mas ele não está nem no céu nem no inferno. Na realidade, ele está no purgatório. A pessoa e nessa feita ele está ali tendo que queimar. Só que para você tirar ele do purgatório, você precisa de fazer algumas coisas. E essas coisas, elas eram pagas. Como
a moeda de troca naquela época era questão de animais, era questão de terras em si, as pessoas às vezes acabavam doando as suas terras, as suas posses, para tirar o seu ente querido que estava no purgatório, para poder levá-lo para o céu. Ou seja, a pessoa ela ficava queimando um tempo no purgatório, tá? E depois que se pagam algumas indulgências, depois que se fizesse algumas coisas, rezasse algumas missas em si, que também eram pagas, aí sim a pessoa conseguia tirar os seus entes queridos do purgatório. João Calvino, ele não aceitava isso, justamente por causa de quê? Porque era um comércio. Ele falava não negativo. No momento que a pessoa já aceitou a Jesus, que a pessoa ela já se converteu ao cristianismo, ela não perde a salvação. Por isso que nos dias de hoje existem algumas igrejas, dentre elas a igreja Cristo Vive, fundada pelo apóstolo então Miguel Ângelo. Ele prega muito isso dizendo o seguinte, ó, uma vez salvo, salvos para sempre. Então ele tenta fundamentar isso no que João Calvino, há pelo menos 500 anos atrás, ele disse. Só que João Calvino ele fundamentava isso por causa de quê, gente? Por causa da exploração que acontecia com os mais humildes e com os ignorantes, com aqueles que não tinham conhecimento. Então, a questão de começar a implantar escolas seculares, tá? E através dessas escolas ensinar a Bíblia, era fundamental para Calvino. E Calvino, ele era tão assim extremista naquilo que ele fazia, que ele não aceitava. Por isso que ele bateu de frente contra o sistema romano e, ao mesmo tempo, ele mostrou, pelo menos naquela época, que a pessoa ela não perdia a salvação, justamente para não ter que estar pagando assim indulgência. Eu vou ler um pedaço, tá, da história de Calvino, para pelo menos nós entendermos, principalmente esse irmão lá de Minas, tá? Aproveitando aqui, fiquei sabendo há pouco tempo que eles estão mandando a paz, né, para os teólogos lá de Minas, né? A paz para o Moisés, pastor Moisés e Gordinho, Deus abençoe rica e poderosamente. Por exemplo, irmão, João Calvino, ele viveu de 1509 a 1564. João Calvino nasceu em 1509 na cidade de Noyon, em Picardie, ao norte da França, e morreu em Genebra. Aos 26 anos de idade, concluía sua obra, As Institutas da Religião Cristã, em Genebra. A reforma sob liderança de João Calvino apresenta uma filosofia educacional indicando que cada criança viesse a ser útil à sociedade, mas que seus mestres fossem formados pelo menos pelos ensinos das Santas Escrituras, e que o futuro cidadão fosse bem preparado não somente na fé bíblica, mas também nas artes e na ciência. Assim o cidadão seria devidamente formado de uma maneira completa, a fim de que pudesse assumir a liderança futura do mundo que o esperava. Tal atitude e o empenho de Calvino se justificava por ter sido impactado pela condição dos habitantes de Genebra. Eles estavam vivendo em profunda ignorância, sem que ninguém pudesse dar-lhe solução para a situação da miséria intelectual, moral e espiritual em que se encontravam. Após ter conhecido Filipe, Calvino foi fortemente movido pelo seu desejo de criar uma escola ao lado de cada templo calvinista, para entender que um colégio deveria ser instituído para instruir as crianças, preparando-as para o ministério e para o governo civil. Anos mais tarde foi inaugurada a Academia de Genebra com a finalidade de formar pastores e magistrados. Então, gente, a gente aprende, né, que João Calvino, ou hoje, né, quem se diz ser calvinista, eles têm que estar atrelados à questão do ensino de Calvino, que era o quê? O investimento dele era nas crianças, para que as crianças elas aprendessem não só as Sagradas Escrituras, mas que também aprendesse assim uma profissão, até mesmo dentro da questão da política, para tentar fazer a diferença lá na frente, porque ele não aceitava a corrupção que existia na época, tá? Então o desejo dele era que todos aprendessem a ler, que todos entendessem a palavra, para poder bater de frente
com aquele sistema corrupto que até então existia, ou seja, a cobrança das indulgências, tá? Isso aí era o que atrofiava a visão e ao mesmo tempo a vida do próprio Calvino em si, ok? Bom, nós temos aqui uma reflexão, tá? Que eu quero ler para a gente entrar no último tópico e conseguir encerrar, na página 69. Durante a Idade Média, praticamente a maioria das escolas era mantida pelas igrejas. Com a Reforma Protestante, pretendeu-se promover a educação para todos, a fim de que a igreja pudesse ser lida, a Bíblia pudesse ser lida por todas as pessoas, saindo da exclusividade do clero católico romano. Como podemos avaliar a proposta educacional de Lutero e o seu empenho em fazer com que todos tivessem acesso à educação com a finalidade de ler a Bíblia. No capítulo 5, a gente já dá um pulo para a educação no Brasil. Uma retrospectiva e as suas perspectivas. Bom, gente, nesse capítulo 5 aqui, nós vamos estar falando assim, como que começou a educação no Brasil, tá? Como que ela se desenvolveu, como que ela chegou até a nós e por que que o Brasil hoje ele sofre tanto com a questão da educação. Por exemplo, nós sabemos que o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, amém ou não amém? Amém. Então vamos lá. E os americanos eles foram colonizados pelos ingleses. Então, onde a gente vê a grande diferença entre dois países. Por exemplo, os Estados Unidos hoje ele é um país de primeiro mundo, uma grande potência. Já o Brasil não é um país de primeiro mundo e também não é uma grande potência, mesmo tendo um potencial tremendo para poder crescer, tá? Só que, por que que o Brasil ele não chegou a esse patamar? Porque a visão da educação não foi voltada para a educação cristã. A educação ela foi distorcida desde 1500, quando os padres jesuítas, tá? O que eram os padres jesuítas? Eram padres que vinham de Portugal com o objetivo de ensinar, mas acima de tudo eram padres guerreiros também, tá? Eram pessoas que doutrinavam dentro do ensino a questão do catolicismo romano, mas também que impetrava a força. E nessa feita, pelo menos em 1500, os habitantes aqui do Brasil eram os indígenas. Eles vieram para ensinar o português, aprender o tupi-guarani, que era a língua indígena, mas acima de tudo para impetrar o catolicismo romano. Dessa feita a gente vê a grande diferença dos Estados Unidos para o Brasil. Porque quem colonizou os Estados Unidos foi, na realidade, os ingleses. E os ingleses, quando eles colonizaram o Brasil, eles investiram justamente o quê? Na questão dos ensinamentos da Bíblia, vários teólogos foram designados para lá, ok? A questão da cultura, dos ensinamentos e da política. Então, os americanos, eles cresceram com uma visão cristã purificada e essencialmente pura. O Brasil, ele cresceu com uma visão católica apostólica romana, com sentido de aprisionar. Por exemplo, um dos maiores interesses do catolicismo romano era que o povo ele não aprendesse a questão da educação, tanto de leitura como também da própria palavra. Porque quanto menos o povo sabia, melhor é para aquele que está em cima, para fazer daquele povo como massa de manobra. Já nos Estados Unidos, não. O investimento foi diferente. Por isso que a gente vê a grande diferença. Então, vamos falar hoje do 5º capítulo. Né? Temos 5 minutos e vamos conseguir. Amém? Amém. Amém, eu creio. Bom, eu já falei um pouco assim sobre essa retrospectiva. E na página 72, no meio da página, nos diz assim, ó, desse modo, no século XVII, o ensino no Brasil não apresenta mudanças significativas em relação ao período anterior. Continua visando apenas a formação humanística, centrada no latim,
nos clássicos e na religião, e atendendo apenas à classe governante, com uma educação literária e abstrata, ou seja, não é uma educação concreta. Então, qual foi o objetivo da igreja romana, pelo menos nesse período todo aí, gente? Manter a questão da massa de manobra sem o conhecimento total e favorecer pelo menos os governantes, os clérigos em si. Por isso que a tradição da missa era sempre rezada o quê? No latim. Uma vez sendo rezada no latim, as pessoas não entendiam e simplesmente diziam o amém. Okay? Na outra página nos fala assim da educação em um novo tempo. O 5.3 nos fala das novas tecnologias e a educação. O que a gente tem que entender aqui? Que a tecnologia, ela avançou e muito, tá? Então, por exemplo, a tecnologia no Japão, tá? Tá no livro em casa, vocês vão ler com calma. A tecnologia no Japão, ela foi tão divulgada, assim, a nível dos ensinamentos, que os japoneses em si, eles criaram, assim, uma mente atrofiada por causa da tecnologia. Por exemplo, se na escola secular você aprende que 2 mais 2 é 4 e 2 vezes 4 é 8, ok? Teve um período, tá, no século passado, que a tecnologia ela estava tão avançada que o ensinamento no Japão ele não funcionava dessa forma. Ou seja, os professores ensinando. Cada aluno, pelo menos dentro da sua sala de aula, eles tinham a questão da calculadora e do computador. Então, quando a professora perguntava quanto que é 4 vezes 2, aí ele, peraí, ele ia lá na calculadora ou no computador e falava 4 vezes 2 é 8. Aonde que existe o erro disso aí, gente? Que a tecnologia ela veio para somar sim, só que de forma errada. Porque qual foi o maior modelo, qual foi o maior parâmetro de ensino que em todos os tempos nos foi deixado? Foi o ensino de Jesus, que era o ensino fundamentado o quê? Na teoria e na prática. Era o ensino fundamentado em quê? Que aonde dentro de casa os pais eles ensinavam seus filhos e nas sinagogas eles iam para tirar as suas dúvidas em si. Então a tecnologia veio para abençoar sim, só que de forma errada a tecnologia ela acabou amaldiçoando, aonde o grande índice de suicídio, tá, a nível assim, mundial, principalmente na década de 80, na década de 90, já entrando assim, pelo menos no ano 2000 também, estava ali no Japão. Por quê? Porque a mente dele estava focada justamente na tecnologia. Nessa feita, o que se perde? Se perde o que nós estamos tendo aqui hoje, porque é uma coisa chamada comunhão. Porque o ensino, para ele poder fluir, tem que existir a interação do professor com o aluno. E tem que existir também a interação dos alunos entre si. Tem que existir a questão do trabalho em grupo. Para que o trabalho em grupo? Para eles interagirem, discutirem ideias e chegarem a uma conclusão. Então a tecnologia ela veio e atrapalhou essa parte aí. Quando não existe esse tipo de coisa, o povo ele sofre, principalmente dentro das igrejas e ao mesmo tempo dentro dos lares em si. Na página 76, na 5.5, nos fala uma proposta para a educação e seus 4 pilares, tá? Então nós vamos estar assim, pelo menos encerrando, falando sobre esses 4 pilares. O primeiro pilar, na página 76, aprender a conhecer. Segundo pilar, aprender a fazer. Terceiro pilar, aprender a viver juntos. Quarto pilar, aprender a ser. Então, gente, o primeiro pilar, aprender a conhecer. Aprender a conhecer significa que não importa tanto a quantidade dos saberes já instituídos, mas o desenvolvimento do desejo e a capacidade de aprender e aprender. Por exemplo, isso aqui vem do estudo secular, só que a gente transforma aqui na origem da Bíblia. Por quê?
Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vamos no grande coral. Conheçamos e conhecer ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa de fazer é aprender a conhecer. Como é que funciona isso, gente? Nós falamos aqui, no início, sobre o que acontecia no ginásio, principalmente nas exatas, na matemática. A pessoa ela ia e decorava as fórmulas. A pessoa ela não aprendia como fazer a fórmula. Com o passar do tempo, dava um nó na cabeça, porque ele não aprendeu. E no momento que você não aprende, você só decora, você fica refém do sistema. Agora, quando você aprende como fazer, tudo fica fácil. Porque tudo que manda para você, você não decorou, você simplesmente coloca no papel e se resolve. Isso é o que, gente? Aprender a conhecer. O segundo é aprender a fazer, ou seja, aprender fazendo. Então a gente não pode assim ser teórico. Jesus de Nazaré, né? Gente, eu amo Jesus de Nazaré. Amo. Porque todos os seus ensinamentos, amém, é o que na bem realidade hoje, os estudiosos eles tentam fundamentar. Aprender a fazer. Jesus ele ensinava fazendo. Ele mandava orar, mas ele ensinava a orar e ele orava junto. Ele mandava os seus discípulos a curar, tá? A libertar, mas ele ensinava como fazer e ao mesmo tempo ele fazia também. Um dado momento que os discípulos eles chegaram diante de um lunático e tentaram expulsar o demônio daquele lunático e não conseguiram. Aí o pai do menino chegou para Jesus, pegou e falou: deu ruim para os dois discípulos. Eles tentaram e não conseguiram, mas se o senhor puder fazer alguma coisa. Aí Jesus chegou até aquele jovem, expulsou aquele demônio. Aí os discípulos chegaram para Jesus, pegou e falou: pô, Senhor, me mostra a fórmula aí, porque a gente usando o teu nome, nós fomos lá, num pique total, e nós não conseguimos expulsar. Aí Jesus ele vai e aplica o ensino. Ele não, aquela casta de demônio só sai com jejum e oração. Jesus ele estava ensinando para os discípulos que eles precisavam de ter uma vida de jejum. Então Jesus ele ensinava também a fazer. Jesus ele ensinava a viver juntos. O que é isso, gente? Jesus ele começou o seu ministério e ele não começou o seu ministério sozinho. Por isso que ele chamou 12 para estar com ele. Por quê? Unidos nós vencemos, divididos nós caímos. Não adianta eu querer fazer tudo sozinho. A única coisa que eu posso fazer sozinho é entrar no meu quarto e orar. Amém? Como a palavra de Deus nos fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Até para fazer a obra, tem que estar 2. Estarem andar 2 juntos para que um não caia. E o quarto é aprender a ser, gente. Ser o quê? Aprender a ser indica que a educação deve contribuir para o desenvolvimento integral da pessoa, isto é, espírito e corpo. Isto significa promover o desenvolvimento de todas as possibilidades do aluno, de modo a preservá-lo não para a sociedade presente, mas para criar um referencial de valores e de meios para compreender e atuar em sociedades que dificilmente imaginaríamos como serão. Então, gente, o ensinamento que nós precisamos de buscar, tá? O aprender a ser não é para o presente, é para o presente sim, mas para o futuro, tá? Se o evangelho que Jesus pregou, se Jesus ele não colocasse a forma didática que ele colocou, o evangelho ele não chegaria até nós. Porque Jesus ele ensinou seus discípulos retribuíram, os pais da igreja deram continuidade, os reformadores fizeram a reforma, por quê? Dos pais da igreja, ou seja, depois da morte do último apóstolo, João Batista, tá? Veio os pais da igreja. Dos pais da igreja até Lutero, a igreja entrou em colapso, tá? Então o que Lutero ele fez? A reforma protestante. Uma vez fazendo a reforma, a modalidade de ensino que Jesus deixou, ela voltou a funcionar, tá? E hoje nós estamos nesse quesito, nesse propósito, de dar ênfase à questão do ensino. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Bom, gente, então, né, o capítulo, a unidade 1 que nos fala sobre a questão do ensino, nós conseguimos assim concluir, ok? Alguns pegaram o livro hoje. O pessoal de Minas já pegou? Amém. Então, pessoal de Minas, ó, Deus abençoe vocês, é só ler, tá ok? E mandar ver, porque
Tá tudo ok. Sim. É rapidinho, irmão. Mas quando Martinho Lutero fez as teses dele lá, tudo direitinho, imediatamente todo mundo também concordou com ele. Todo mundo não. Muitas pessoas não imediatamente concordou com ele. Quem concordou com Martinho Lutero? O povo, a massa. Tá? A massa concordou com ele e deu ênfase. Por exemplo, né, fica até uma pergunta para casa. O porquê que os líderes, tá, eclesiásticos da época, os padres da época, não executaram Martinho Lutero? Justamente porque ele botou as suas teses nas portas, tá, da igreja, e ao mesmo tempo que ele colocou aquelas teses ali, o povo estava com ele. Ou seja, se Martinho Lutero fosse executado pelos líderes daquela época, que não queria a reforma protestante, o próprio povo iria causar uma revolta tremenda, tá? Ia destruir tudo. Então eles temeram e pegaram e falaram, quer saber? Deixa Lutero de lado, ok? Isso aí vai acabar, mas na realidade não acabou. O que veio acontecer foi a contra-reforma, tá? Que eles criaram, que nós vamos estudar na semana que vem. Então, vamos ficar de pé, vamos agradecer. Alguma dúvida? Não, né? Amém. Então é dívidas a partir de agora. Vamos ficar de pé. Vamos orar agradecendo a Deus.